O vídeo já vai começar, mas antes, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Deus me abençoe. É natural, inerente da natureza do homem, o sentimento de posse, de domínio. Geralmente o homem tem mais interesse pela relação. A mulher, sabendo disso, muitas vezes faz jogo, chantagem e usa disso. Geralmente ela que determina quando isso ocorre, né? Não quero, não quero, e o homem não tem o que querer. A Bíblia quebra isso, ela diz assim para você, mulher: mulher, você não tem poder sobre o seu corpo, e tem o marido. Marido, você não tem poder sobre o seu corpo, e tem a mulher. Ele está querendo dizer que não pode ser rejeitado uma das partes quando há o interesse. Que o seu corpo, ou seja, a opção de satisfazer ou não pertence a você, e sim ao marido ou à esposa. Então é pecado fazer esse tipo de chantagem, esse tipo de jogo. Isso não pode ocorrer em hipótese alguma. Está cheio de casal de pastor, essa vida aqui é uma lambança, pastor que pornógrafo, pastor que não supre a mulher, e aí vai, porque não lida com essa área, cheio de diácono, obreiro, cheio de crente dentro de igreja, que é uma baderna nessa área aqui, não tem zelo, temor, reverência, respeito com esse princípio, que é seríssimo. Primeira área que traz problema. Segunda área que traz problema no casamento: a insubmissão da mulher. Ah, mas essa eu não ia deixar de falar de jeito nenhum. Efésios capítulo 5. A insubmissão da mulher. Verso 22. Diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam, as mulheres pode falar sejam em quê? Sejam em tudo submissas ao seu marido. Até aí. Outra coisa que leva o casamento à destruição: a insubmissão das mulheres aos seus maridos. Presta atenção. Submissão não significa demérito, inferioridade. Mulher, você não é inferior por ser submissa. A questão da submissão e da cabeça aqui fala das posições que cada um tem. Vamos dar um exemplo. Pega a cabeça e põe na barriga, e a barriga em cima da cabeça. Presta esse corpo. Põe a cabeça nos pés e o corpo em cima e solta. Posição, está dizendo. Quando a posição é invertida, o casamento fracassa. Deus ordenou que o homem é o cabeça. O que ele está dizendo? O governo do lar, o governo dos filhos, o governo da mulher, a liderança está sobre o marido, está com ele, porque primeiro fez Deus Adão, depois fez Eva. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A função da mulher, presta atenção, é submeter ao marido a quê? Ao governo, à liderança, à cabeça, à autoridade. Então a mulher lidera, ela submete, ela auxilia nesta liderança. Quando a mulher quer assumir o papel do homem, desrespeita o homem, desfaz do homem, inflige a autoridade do homem, o que acontece? O casamento foi feito para ser harmônico. Quando o homem sente que a sua autoridade está sendo infligida, quando o homem sente que ele está sendo rebaixado, denegrido, que a sua autoridade está quebrada, aquilo, primeiro, cria uma desarmonia no casal, estresse, intriga, barreira, ira. Segundo, quebra um princípio espiritual.
Porque Paulo diz aqui, submeta aos seus maridos como a igreja submete a Cristo. Como a igreja submete a Cristo? Como autoridade ordenada, como alguém, a igreja submete como alguém que tem liderança, como alguém que tem a palavra final. A mulher deve ver no marido uma autoridade, alguém capaz de tomar decisões, alguém que Deus deu a liderança, que Deus deu a capacidade de escolher e decidir. A mulher tem que fazer isso. Quando a mulher não obedece, quando ela quebra, afronta essa liderança, é como se ela tivesse se rebelando contra uma autoridade ordenada, ou seja, o próprio Deus. A mulher tem que honrar o marido, a mulher tem que estimar o marido. Você não pode levantar a voz para o teu marido em público, você não pode envergonhar e expor a autoridade do seu marido em público, você não pode afrontar e confrontar a virilidade, a liderança do seu marido. Se tem algo para você falar com o teu marido que você não concorda, você tem que falar em secreto, você tem que falar sós. Jamais exponha a liderança do seu marido, jamais quebre ou desfaça, desobedeça em público aquilo que ele falou, ordenou em público. Não faz isso. Isso destrói casamento. Destrói. Por quê? Porque você está desmoralizando o seu marido. Você está desmoralizando o seu marido. Isso vai afetar a relação, vai afetar o convívio, vai afetar a educação dos filhos e vai trazer brechas para Satanás tocar no seu casamento. Terceiro, a boca aberta da mulher. Isso atrapalha casamento. Vamos lá. 1 Pedro. Primeira carta de Pedro. Pega Apocalipse e volta que é mais fácil. 1 Pedro capítulo 3. Depois vai ter para os homens, viu, mulheres? Pode ficar tranquila. 1 Pedro capítulo 3. Verso 1. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que ele, ainda que não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma da vossa boca, mas por meio do procedimento de sua esposa, e ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. O que destrói um casamento? A língua da mulher, a boca da mulher, a mulher que fala demais. Eu estou lendo o texto bíblico. Vós, mulheres, sejam submissas ao vosso marido, que mesmo que ele não seja salvo, seja ganho, sem nenhuma palavra, sem abrir a boca, sem você falar. Por que Pedro foi bem na língua da mulher? Porque o Espírito Santo que criou a língua da mulher sabe que é a maior ferramenta da mulher. O homem fala 8.000 palavras por dia, a mulher fala 25.000. Tem mulher que já está na casa dos 80. Não é isso? Por isso que chega de noite, o homem não fala mais nada. E a mulher fala, o homem está lá. Ele já gastou os 8.000, você ainda tem 15.000, bem. Você vai falar até dormindo, filha. É por aí. O homem chega às 8 horas e tá. Eu não falo, acabou. Esgotou as 8.000. Você ainda tem 15, filha. Aí, ó, o homem, né? Mas vamos ver aqui o que está ensinando. O que destrói casamento? Minha filha, quando você não sabe usar sua boca, né? Pedro escreveu isso porque Deus sabe que é o instrumento, a arma da mulher é a sua língua. E o texto que ele está usando aqui é o bate-boca, é o conflito verbal, e a mulher é mestra nisso.
ferir, magoar, ir, apontar, ir ali no ponto nevrálgico do homem. E ela vai contestando, rebatendo. E isso destrói casamentos. Uma mulher linguaruda, uma mulher que não sabe usar a boca, uma mulher que ofende, denigre, ou uma mulher que quer levar na raça e no peito. Não adianta. O que vai causar? Eu quero que levanta a mão aqui um marido que fala que a mulher de tanto falar mudou você. Pode levantar. Minha mulher me mudou. O coração do homem endurece mais. Ele fica mais longe de Cristo. Ele não se submete a essa falácia. Cria ódio, revolta, repulsa, barreiras. E Pedro está dizendo, a maneira de você ganhá-lo, conquistá-lo, é o seu testemunho. É a sua conduta que vai quebrantá-lo, atraí-lo à admiração dele. Ao ver a sua mudança, a sua piedade, o seu bom senso, e não o seu confronto verbal, a língua. Isso aqui destrói casamento. Os conflitos no lar, discussões, bate-boca são horríveis. Só se machucam, se ofendem, se ferem e se distanciam mais e mais um do outro. É assim ou não é? Então o que leva o casamento ao fracasso? A área sexual, a insubmissão da mulher, a língua da mulher. Quarto, o que mais leva o casamento à destruição? Provérbios capítulo 31. Vamos lá. Salmos no meio da Bíblia, Provérbios. Capítulo 31. Verso 12. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. O que leva o casamento à destruição? Uma mulher maligna, que faz mal para o marido e não o bem. Aqui nós estamos lendo o contexto de mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede dos rubis. A mulher virtuosa faz o quê? Faz bem ao marido e não mal todos os dias da sua vida. Tem mulheres que o seu pior inimigo é o marido. Tem mulheres que se ocupam única e exclusivamente de fazerem o mal para os seus maridos, denegri-los, envergonhá-los, humilhá-los, rebaixá-los, ofendê-los, torcem para a sua derrota, para a sua queda. Mulheres maldosas, perversas. Conviver desse jeito dentro de um lar com uma mulher assim é uma destruição. Quem conhece o texto da mulher rixosa? E a mulher rixosa? A mulher rixosa e o gotejar contínuo numa casa, tanto um como a outra, são a mesma coisa. Mulher, faça o bem para o seu marido. Seja benigna, bondosa para o teu marido. Esse clima de perversidade é intolerável por qualquer homem. Por que você acha que os botecos estão cheios? Tá, não pode se aplicar muito bem para nós, somos cristãos, mas, né, e pressupõe que cristão não fica em boteco. Mas por que estão cheios? Porque chega em casa, tem uma mulher que se você der uma vassoura, sai voando. Sai voando. Bruxa. Porque são perversas. Mas, e é insuportável para o matrimônio suportar isso aqui. Eu vou avançar porque tem muita coisa para falar. O que mais destrói o casamento? O desentendimento do marido. Volta lá em 1 Pedro. Agora é a parte do marido. 1 Pedro, lá no final de novo, perto de Apocalipse. Capítulo 3. 1 Pedro 3,7. Maridos, vós igualmente,
coabitai com as vossas esposas, ou vivei a vida comum no lar com discernimento, tendo em consideração para com a vossa mulher como vaso mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam ou não sejam impedidas as vossas orações. Você quer maldição maior que essa, da oração não ser, a oração ser impedida? Maridos, coabitais, convivei a vida diária com as vossas mulheres com entendimento, dando ela honra como vaso mais frágil, para que as vossas orações não sejam impedidas. Gostou do vídeo? Então assista outro e seja edificado pelo Genuíno Evangelho.